Olá, queridos alunos do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Professor Didier aqui para mais uma aula de literatura hoje. Estamos aqui na página 67. Quero que todo mundo pegue a página 67, Gerações Românticas, comigo para a gente trocar a última ideia sobre isso, tá? Eu já estou revisitando algumas matérias com vocês para que a gente possa trocar uma ideia massa depois só lá na prova, beleza? Então se liga aí. Então, galera, olha só. Primeira geração da poesia romântica. A primeira geração é muito importante pelo nacionalismo e indianismo. Essas duas palavras são as palavras-chave. Nacionalismo e indianismo. Por quê? Como o Brasil, né, era ainda o Brasil colonial, né? Nós temos a nossa independência ou morte durante o período romântico, né? Quando que aconteceu mesmo? 1822. Nós tivemos a nossa independência. Então, o Brasil procurava consolidar-se enquanto país, e para isso, alguns poetas, escritores, músicos, artistas plásticos acabaram criando uma arte que tentava criar uma identidade nacional, uma identidade brasileira. Então, para criar essa identidade nacional, o Brasil precisava de um herói. Na Europa, nós tínhamos os cavaleiros de armadura, de espada, corajosos, com honra, e o Brasil tinha os indígenas. O indígena não tinha nada a ver com o guerreiro europeu de armadura. O indígena era um guerreiro com honra e com força, mas nada nem parecido com o europeu, né? Mas o que os escritores fizeram? Colocaram o indígena numa espécie de roupagem europeia, certo? Então, o indígena é representado como herói nacional e associado a valores éticos dos cavaleiros medievais, como honra, fé e lealdade. A fé do indígena, a lealdade do indígena, a honra do indígena existiam, mas numa cultura própria, de um jeito peculiar, né? Não nos moldes medievais cavaleirescos que a Europa estava acostumada, daquelas novelas de cavalaria e tal. A idealização da paisagem nacional. A natureza brasileira sempre foi algo exuberante e muito bonito. Sempre foi algo chamativo. Porém, ocorre uma certa exageração, né, em alguns poemas e em alguns romances também. Depois a gente vai tratar disso, tá? Outra coisa que é muito comum é colocar palavras indígenas da língua tupi-guarani, por exemplo, dentro dos poemas, tá? Nesse período de primeira geração, nós estamos falando do Gonçalves Dias como principal expoente, tá? Depois, na segunda geração, já vem o ultrarromantismo. Oh, meu Deus. Morrerei por amor. Sentimentalismo exagerado. Isso que eu falei, morrer por amor. Morrer de amor. Morrer, simplesmente morrer. Era algo muito comum nos poemas de segunda geração. A figura da morte é sempre presente. Tanto que essa segunda geração ficou conhecida como o mal do século. O ultrarromantismo, o mal do século. Por que mal do século? Porque muitas pessoas, né, ludibriadas pela literatura romântica, acabaram tirando suas próprias vidas, né, em nome da morte elegante. Era elegante morrer cedo.
Significava que você aproveitou a vida ao máximo dentro de uma taberna, pegando tuberculose, bebendo absinto até não querer mais, fumando ópio até não querer mais. Era bonito naquela época. Pelo menos, né, para alguns poetas românticos. Então, o tédio e a melancolia imperavam, o tédio de viver, a melancolia que é viver, o sofrimento que é viver. E a mulher era idealizada. A mulher era um anjo de ternura que pairava pelos céus. Branca, alva, pele muito branca, pálida, né? Era a idealização do amor da mulher e da infância. O amor era aquilo que movia o homem. A mulher deveria ser perfeita, como eu acabei de dizer. E a infância era saudosa. Você tinha saudade da infância. Escapismo, elogio da morte, do sonho, da embriaguez. Escapar da realidade, fugir dos problemas sociais, morais, éticos que nós tínhamos nessa época e pensar na morte. Com elegância, claro, no sonho, no delírio da embriaguez. Febril, doente. O principal escritor brasileiro dessa época é o Álvares de Azevedo, em que tinha muito dessa questão da tristeza, do exagero, mas também tinha muita ironia e humor. E a gente vai ver alguns poemas dele daqui a pouco. Ok? Então, a primeira geração, nacionalismo e indianismo. Segunda geração, exagero. A morte, a tristeza, o ultra romântico. O mal do século, morrer por amor. Ok? Vamos ler alguns poemas e fazer alguns exercícios aqui. Temos, para começar, Canção do Exílio, né? Temos aqui Canção do Exílio do Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias estudou em Portugal, assim como muitos outros brasileiros que tinham que estudar fora do país, porque aqui ainda não tinha educação. Foi estudar direito em Portugal, né? E lá ele fez esse poema Canção do Exílio, que é muito famoso. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. É um poema todo rimado, todo escancionado, todo metrificado. Que significa metrificação, que todos os versos têm a mesma quantidade de sílabas, certo? E tudo rima, ou quase tudo, né? Tem o segundo poema, que é uma paródia do primeiro. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase tem mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas, eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Isso aqui é um poema modernista. Os modernistas, cerca de 100 anos depois, estou falando de um romantismo 1820 e poucos, modernismo 1920 e poucos, tá? Eles faziam essas paródias. Essa aqui é uma questão Enem, tá? Uma paródia
O segundo poema é uma paródia do primeiro. Então, vamos analisar aqui. Os textos 1 e 2, escritos em contextos históricos e culturais diversos, enfocam o mesmo motivo poético, a paisagem brasileira entrevista à distância. A imagem da paisagem brasileira de alguém que está longe. Analisando-as, conclui-se que letra A. O ufanismo, atitude de quem orgulha excessivamente do país em que nasceu, é o tom de que revestem os dois textos. O primeiro, sim, com certeza. Mas o segundo texto tem essa atmosfera, será? Tem essa mesma atmosfera, hein, pessoal? Dessa paisagem perfeita, porque na segunda estrofe diz: minha terra tem mais rosas e quase tem mais amores, minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Não é bem assim, né? Então não pode ser letra A. É essa a dica que eu dou para vocês, tá? A letra B diz assim: exaltação da natureza é a principal característica do texto 2. O texto 2 tem a exaltação da natureza? Corta aí. B também não pode ser. Letra C. O texto 2 aborda o tema da nação como o texto 1. Sim, mas sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Opa, a visão crítica da realidade brasileira no texto 2. Pode ser a C. D. O texto 1, em oposição ao texto 2, sim, revela distanciamento geográfico do poeta em relação à pátria. O texto 2, ele não revela distanciamento do poeta? Hein, pessoal? Não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, final da terceira estrofe. Pensa um pouquinho. E ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem brasileira. O primeiro texto está sendo irônico? Então pensa bem aí e responde a questão número 1 para mim. Tá? Questão número 2 é um soneto, tá? Um soneto do Álvares de Azevedo. Já da morte o pavor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece, surda agonia o coração fenece e devora meu ser mortal desgosto. Do leito embalde no macio encosto, tento o sono reter, já esmorece o corpo exausto que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive e tenha os olhos meus na escuridade. Dá-me esperança com que o ser mantive, volve ao amante os olhos por piedade, olhos de quem viveu, quem já não vive. O soneto, típico da segunda geração romântica, apresenta características temáticas que se consolidariam na tradição poética ocidental. O lirismo do texto se fundamenta em quê? O lirismo desse texto se fundamenta em quê, pessoal? Letra A. No desequilíbrio emocional causado pelo afastamento da amada, ele ficou maluco porque a amada saiu. Na exaltação da morte como solução dos problemas sentimentais, ele diz que vai morrer para se salvar disso. Na ambientação fantasmagórica, no ambiente ser meio bruxuleante, meio voltado para o desconhecido. Na expressão amorosa como sublimação no sentimento religioso, tem algo voltado ali para o sentimento religioso, pessoal? Tem a ver com Deus ali? Hein? Me explica isso, pensa um pouquinho. E a última, na trajetória de autodestruição a que o enunciador se submete, né? O que isso quer dizer? Em que o autor... Será que
Será que o autor, o eu lírico, enfim, tentou falar da autodestruição aqui no final? Então vamos lá, algumas coisas de vocabulário aqui, ó. Já da morte o palor me cobre o rosto. A palidez, né? A palidez. Então, já da morte, a palidez me cobre o rosto. Já fico com a pele branca, aquela pele de morto, né? Nos lábios meus o alento desfalece. Não tenho mais felicidade. Surda a agonia e o coração fenece. O coração é exterminado. E devora meu ser mortal desgosto. Sou possuído pelo desgosto. Do leito embalde no macio encosto, tento o sono reter. Tenta dormir na cama. Já esmorece o corpo exausto que o repouso esquece. Não consegue repousar. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. Tá deitado, não consegue dormir, só pensa na morte. O adeus, o teu adeus, minha saudade. Ah, é o adeus da saudade. É o adeus da... Ele tá vivendo toda essa desgraça porque a mulher deixou dele, tá ligado? Fazem que insano do viver me prive e tenha os olhos meus na escuridade. Meus olhos estão escuros porque eu tô louco já de saudade dessa mulher. Dá-me a esperança com que o ser mantive. Me dá esperança, volta para mim. Ele diz assim, volve ao amante os olhos por piedade. Vire os olhos para mim, volte os olhos para mim. Os olhos por quem viveu, quem já não vive. Você viveu por mim, mas agora já não vive mais, né? Tristeza. E aí, A, B, C, D ou E? Pensa aí. Aí tem mais um poema do Álvares de Azevedo, agora o Namoro a Cavalo. Namoro a Cavalo. Eu moro em Catumbi, mas a desgraça que rege minha vida maldada pôs lá no fim da rua do Catete a minha Dulcineia namorada. Dulcineia é uma referência ao Dom Quixote, né? Aquela novela espanhola da Idade Média. Então, Catumbi e Catete são lugares longe um do outro. Ontem tinha chovido, que desgraça. Eu ia trote inglesa ardendo em chama, mas lá vai se não quando? Uma carroça, minhas roupas tafus encheu de lama. Tafus quer dizer elegantes e luxuosas. Ele viu que ele estava indo visitar a amada dele lá do outro lado da cidade e se encheu de lama. Eu não desanimei. Se Dom Quixote no Rocinante era o cavalo Dom Quixote, erguendo a larga espada, nunca voltou de medo, eu, mais valente, fui mesmo sujo ver a namorada. Mas eis que no passar pelo sobrado onde habita nas lojas minha bela, por ver-me tão lodoso, ela irritada bateu-me sobre as ventas a janela. Bateu a janela na cara dele. Ele chegou e disse, minha amada, vem namorar. E ela, pá, bateu a janela na cara dele. O cavalo ignorante de namoros, entre dentes tomou a bofetada. Arrepia-se, pula e dá-me um tombo com pernas para o ar sobre a calçada. Então ele basicamente narrou aqui uma cena de maneira poética, né? Dizendo contando de quando ele foi visitar a namorada dele e ele estava todo sujo de barro e caiu do cavalo, enfim. Questão número 3. Olha só. Tanto o soneto explorado na questão 2 quanto o poema Namoro a Cavalo são de autoria do poeta romântico Álvares de Azevedo. Ambos trabalham de maneiras diferentes a relação entre um homem e uma mulher. São poemas bem diferentes. Quais semelhanças podem ser apontadas no tratamento desse tema pelos dois textos? O que existe de semelhante entre os dois textos, entre o primeiro poema, que é esse aqui, né? O Já da morte o palor me cobre o rosto, e o Namoro ao Cavalo. O que há de semelhante? E 4.
Quais diferenças podem ser apontadas no tratamento desse tema nos dois textos? Que pode existir de diferente. Então, a número 3 é o que existe de semelhante, a número 3 é o que existe de diferente. Ok? Eu quero que vocês mandem fotos dessas duas páginas, 68 e 69, ou digitem a resposta nos comentários privados. As respostas nos comentários privados. Beleza, turma? Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, perguntem nos comentários. Hoje, quarta-feira, né? Fica online até o final da tarde. Então, qualquer pergunta pode mandar nos comentários. Beleza, turma? Um grande abraço e até a próxima.